Olá! Este é o canal do YouTube do Grupo de Estudos em Literaturas Fantásticas da UFMG. Meu nome é Vitor e este vídeo aqui é a primeira palestra do nosso seminário sobre literaturas fantásticas, História, Teoria e Crítica. Foi uma palestra ministrada por mim no dia 26 de setembro de 2023, que tem como objetivo estabelecer as bases teóricas do estudo das literaturas fantásticas. Se você tem interesse nesse tipo de discussão, nós temos links aqui na descrição para o nosso Instagram, o Instagram do Elf, e também para o nosso formulário de inscrição. E a partir dele você vai ter as informações e vai receber o contato toda vez que algum evento como esse seminário ocorrer. Certo? Fiquem agora com a palestra. Boa noite a todos. Agora sim, de fato, começando essa nossa primeira palestra, que é Literatura Fantástica, História, Teoria e Crítica. Gente, tá faltando um I em teoria. Que coisa absurda. Mas tudo bem. Literatura Fantástica, História, Teoria e Crítica. Eu vou tentar corrigir isso aqui agora. Eu preciso corrigir isso aqui agora. Não é possível. Agora. Ahá! Vamos lá. Nosso palestra será sobre literatura fantástica, história, teoria e crítica. Nós passaremos um pouco pela história do gênero fantástico, discutiremos se o gênero fantástico é um gênero ou não. Trabalharemos algumas das principais figuras da teoria e da crítica ao gênero fantástico, em especial o Svetan Todorov, que aqueles que não conhecem terão o prazer de conhecer no dia de hoje, na noite de hoje. Então, essa palestra vai ser dividida em 4 partes. A primeira é uma parte bem curtinha sobre as limitações de uma palestra como essa, de uma apresentação como essa, né? E apresentar para vocês o recorte que eu vou fazer. Depois nós passaremos para o percurso histórico, em que nós vamos ver como o gênero fantástico se desenvolveu. Depois passaremos para os teóricos, que lidam com o fantástico, e aí vai ter uma divisão em 3 partes. Uma primeira sobre os teóricos antes do Todorov, uma discussão sobre a obra do Todorov sobre o fantástico, e depois uma discussão pós-Todorov, né? Então a resposta à obra dele. E vocês podem ver que o tempo todo eu vou falar desse senhor, Svetan Todorov, porque ele é a figura talvez mais importante, uma figura que funda mesmo os estudos do fantástico, né? A literatura fantástica já vem aí de bastante tempo, mas os estudos do fantástico eles vão se formalizar mesmo com ele. Então ele é meio que a nossa divisão de calendário, né? Existe o estudo do fantástico pré-Todorov e pós-Todorov, antes de Todorov e depois dele. E por último, nós vamos partir para definições concretas mesmo do que é o fantástico, né? Possibilidades de definição a partir do pensamento dos teóricos e chegar ao final em uma definição que nos contemple e apresentando também outras possibilidades caso os estudos de vocês demandem outro tipo de definição, outras abordagens. O objetivo aqui é apresentar caminhos, né? Não apresentar uma verdade absoluta para vocês. Então, parte 00, limitações e recortes. Eu começo essa minha fala aqui sobre as limitações com uma frase do Carl Sagan, né? Se você quiser fazer uma torta de maçã do zero, você deve primeiro inventar o universo. Porque eu gosto muito dessa fala, eu gosto muito dessa frase do Carl Sagan, e eu acho que ela reflete bem no que nós vamos tentar fazer aqui hoje. Toda a história do gênero fantástico, toda a história de praticamente qualquer coisa, ela há de ser uma história incompleta, né? Uma vida toda de estudos do fantástico não daria conta de abordar todos os aspectos, todos os autores, todas as obras. Então acaba que nós vamos fazer uma série de escolhas naquilo que nós vamos abordar. E eu acho importante deixar essas escolhas aqui explícitas para vocês, porque é uma impossibilidade falar de tudo, é uma impossibilidade para mim, para qualquer pessoa, então a gente tem que delimitar e deixar claro qual é a nossa delimitação. Isso não quer dizer que qualquer coisa que saia desses limites não podem ser alvo de estudos, em primeiro lugar, e mais importante, devem ser estudados. Tudo aquilo que eu não tocar hoje é uma área ainda mais fértil para estudo. Não quer dizer que vocês não possam trazer comentários sobre isso, ou perguntas relacionadas a isso. Quer dizer que talvez eu não vá conseguir responder, mas a gente pode desenvolver uma conversa, pensar em caminhos
caso saia do escopo dessa palestra. E também quer dizer que qualquer coisa que eu falar aqui agora está restrito a esse universo. Então, em termos de outros pensadores, pensadores de outras épocas, de outros processos de criação, outros processos literários, outros gêneros literários, talvez eu não tenha tanto o domínio, mas vocês podem trazer e articular. Né? Essa articulação também é muito rica para o pensamento dentro da área da literatura. Então, os recortes que eu estou propondo para a noite de hoje. Primeiro, eu vou abordar o fantástico ocidental, né? O fantástico oriental, o fantástico africano, o fantástico americano, em especial o latino-americano, o fantástico árabe, eles não vão ser contemplados na palestra de hoje. Nós vamos trazer alguns elementos, principalmente de histórias árabes, contos maravilhosos árabes, que eles são importantes para a construção do fantástico ocidental europeu, mas esse tem que ser, vai ser o nosso recorte por uma questão mesmo de tempo e de acessibilidade aos textos. Outra coisa, nós vamos trabalhar apenas com literatura pós-Idade Média, mesmo com o nosso recorte trazendo algum, o percurso histórico de formação da literatura fantástica, indo até antes da Idade Média, a gente começa a falar mesmo e discutir mais os textos a partir da Idade Média, porque se a gente for falar de literatura mitológica, se a gente for falar de literatura e tradição oral, assim, em detalhes, a gente nunca chega ao fantástico de fato, que se consolida mais ou menos ali na Idade Média, no século XI, século XII. E nós vamos falar apenas da literatura até o século XX. Primeiro porque o século XXI, nós estamos vivendo nele, e a teorização e a crítica ao fantástico no século XXI, ela ainda está se consolidando, certo? Então a gente vai até o século XX, que é onde a gente consegue fechar direitinho uma porta, fechar uma discussão, entendendo que, ainda assim, existe uma discussão posterior. Inclusive, no século XX, há muita discussão que a gente vai passar só por cima, porque também é uma coisa muito recente. Mas em termos de autores, em termos de obras, em termos de teóricos, nós vamos pegar ali da Idade Média, principalmente ali o final da Idade Média, início do Renascimento, e até o século XX. Colocados esses recortes, podemos começar então com a história do Fantástico. Então nós vamos pegar aqui do século XI até a introdução à literatura fantástica, que é o livro do Tzvetan Todorov. Em primeiro lugar, a gente vai pensar nos textos que precedem o fantástico. Né? E para isso eu vou me utilizar aqui do estruturalista, do formalista russo Vladimir Prop, né? Que divide a ficção, no que diz respeito à ficção fantástica, em duas fases. Né? A primeira diz respeito ao sagrado, que foca nos mitos de origem, na justificativa das proibições sociais, nos ritos de iniciação e de morte. Esse é um período que ele coloca antes da formalização do fantástico. E é nesse período que nós vamos ter, por exemplo, os mitos e os épicos, e nós vamos ter as narrativas folclóricas. Não só as narrativas, mas todo o contexto do folclore, né? As tradições orais, as práticas, tudo isso que envolve um contar sobre o mundo, um dizer sobre como as coisas no mundo acontecem, como elas se estruturam, tudo isso faz parte desse período sagrado. Nós vamos falar um pouco mais sobre outras manifestações desse sagrado um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente tem então essa construção inicial desse período do sagrado e que vai levar para a literatura fantástica posteriormente. Quando nós chegamos na Idade Média, a gente tem a transformação desses mitos naquilo que a gente vai chamar e entender mais constitutivamente como folclore. Né? O próprio vai dizer para a gente que os mitos eles apresentam crença e eles apresentam culto. E quando eles são traduzidos na Idade Média, o termo que ele usa é esse de tradução, para as histórias do folclore, as narrativas folclóricas, eles passam a apresentar uma crença sem culto. Então, há aí um movimento em que você não está apenas dizendo de algo que você acredita ser verdade e que te leva a uma posição de culto, né? Por isso que eles chamam de período sagrado, mas a gente está começando a se desvencilhar um pouco dessa questão do acreditar e do agir de acordo com, mesmo que ainda exista aí a crença, principalmente pensando em Idade Média, a crença cristã.
Esse é o momento em que a gente vai ter a tradução e a passagem de muitos mitos da antiguidade para narrativas próprias ao cristianismo. A gente vai ter essa adaptação, a gente vai ter o uso dessas histórias para reforçar uma moral cristã, mas não necessariamente elas vão incentivar um culto, por mais que elas ainda estejam ligadas por essa questão religiosa, com o sagrado e com uma questão de crença. A gente vai ter como símbolo, né, desse período sagrado ainda, mas já na Idade Média, já nesse movimento que sai do mito, a questão do ciclo arturiano. As histórias do ciclo arturiano, que vão ser escritas ali entre o século XI e o século XIII. São as histórias do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, são as histórias da busca pelo Graal, né? E a partir dessas histórias, escritas muitas delas em francês, muitas delas em inglês, ou anglo-saxão, ou inglês antigo, inglês medieval, essas histórias elas vão começar a formalizar um pouco dessa ideia e dessa mistura que vai dar origem ao gênero fantástico, às histórias fantásticas, ao conto fantástico. Então a gente tem a presença aqui de cavaleiros que estão contando uma história que é uma história de fundação, estão contando uma história de fundação da Bretanha, estão contando uma história também, quando a gente pensa nos textos parecidos com esse, que inspiram um pouco esses textos que surgem lá da França, que contam as histórias do rei, e são ciclos de histórias da família real francesa, a gente está pensando num texto que está pegando um pouco da realidade, usando isso junto com o contexto do cristianismo, para poder contar essas histórias que vão moralizar e que vão dar exemplo, por mais que não gerem essa questão do culto. Né? Não existe um culto ao rei Arthur, não existe um culto aos cavaleiros. Junto com isso, a gente começa a ter a intrusão nas histórias de elementos que são elementos que depois vão ser aproveitados pelo fantástico. Então, nós temos fadas, nós temos dragões, nós não temos mais os deuses, né? Porque são narrativas cristãs que acreditam em um deus só. Mas nós temos magos e bruxos e bruxas, nós temos uma série de criaturas vivendo dentro de lagos que fazem uma série de coisas, fadas e gnomos. Esse é o ciclo arturiano, que é esse primeiro momento, de acordo com o próprio depois da Idade Média, que a gente vai começar a ter uma formalização dessa história, dessa questão do fantástico. Junto com ela vem a poesia medieval. Eu trouxe aqui o exemplo do Romance da Rosa e da peça das Folhas, né? A encenação das Folhas. A poesia medieval ela vai trazer um elemento do fantástico, né? Como um artifício literário mesmo. Então já era compreendido naquela época que a presença nos poemas de dragões, de fadas, elas introduziam algo de puramente literário. Era um artifício, geralmente relacionado a uma metáfora, relacionado à linguagem poética desses textos. Mas são textos que já vão começar a introduzir também, junto com o ciclo arturiano, já na Idade Média, esses elementos que eles vão retirar ali dos mitos e dos épicos e das narrativas folclóricas antes da Idade Média, muito da tradição oral, e reorganizar isso para contar uma história que se desvencilha um pouco dessa questão puramente de contar uma verdade. Depois disso, a gente vai ter mais alguns passos importantes aqui. Eu trouxe uma frase do próprio para poder colocar sobre o período artístico. Né? Então, ele coloca que depois do sagrado, que é esse que ainda tem uma ligação, seja por meio do mito, seja por meio da cristianização dessas narrativas, uma relação com o sagrado, a gente tem a criação do autor, escritor, contador de histórias. Ele chama esse de período artístico. E ele diz: livre dos convencionalismos religiosos, o fantástico evade-se na livre atmosfera da criação artística que recebe impulso de fatores sociais que já são outros, diferentes, e lança-se a viver uma vida exuberante. Ou seja, ele já aponta para a gente aqui que nesse período artístico nós teremos um descolamento das convenções religiosas para que a literatura consiga alçar outros voos, que ele diz que é lançar-se, né, a viver uma vida exuberante, ou seja, contar suas próprias histórias, e isso vem por um impulso social, uma necessidade não só religiosa, mas do próprio povo, quando ele se organiza, de contar essas histórias para suas próprias finalidades. Então, a gente tem aí, ainda como resquício desse período sagrado, né, os mistérios, que são peças que vão contar sobre a vida dos santos, que vão contar sobre histórias bíblicas.
Essa aqui, por exemplo, é a peça de Adão, né? É o mistério de Adão, que vai falar sobre a história do paraíso e tudo mais, ali do século XII. Mas aqui a gente já começa a ter um pouco mais de invencionismo, né? Dentro dessa peça de Adão, nós temos uma série de representações que não necessariamente estão na Bíblia e que vão reforçar muito mais essas questões das necessidades sociais do que da necessidade de se voltar a Deus. Aqui, então, nós temos o primeiro início do Fantástico. Vocês podem ver que tem um asterisco aí em Fantástico, porque esse momento assim, onde começa o Fantástico é uma discussão que todo mundo tem, todos os autores vão discordar de uma forma ou de outra, mas aqui é o ponto mais atrás da história que a gente vai ter alguém defendendo que ali começa a literatura fantástica, que é o momento em que o sagrado e o divino dão lugar a essa criação, a essa pura ficção, a essa história que é mentira e todo mundo sabe que é mentira. Quem defende isso, por exemplo, são os formalistas, inclusive o próprio Vladimir Prop, que eu estou usando nessa primeira parte aqui como uma referência. Ele vai colocar já como parte dele fantástico os contos de fadas e os contos maravilhosos. Para ele, inclusive, esses dois momentos da literatura, esses dois movimentos literários, eles vão ser a mesma coisa, só que de povos diferentes, de maneiras um pouco diferentes. Então, nos contos de fadas, ele vai ver uma relação com a mitologia celta, principalmente com o folclore dos celtas, e com a introdução das fadas, especificamente, né? E aqui ele entende fada como sendo fadas, gnomos, duendes, com esses seres feéricos, ele entende que você está tensionando um pouco, está tensionando muito, na verdade, as relações sociais. Então, se a gente pensa na história, por exemplo, da Cinderela, né, ou a gata borralheira, como é no português europeu, que o texto com o qual eu cresci, inclusive, a gente tem ali a presença de uma pessoa que está à margem da sociedade, que é uma pessoa que tem que trabalhar, que não faz parte da nobreza, e que ela deseja ir no baile com o príncipe, e a gente tem a figura do príncipe que está vivendo uma outra realidade, está dando esse baile, buscando uma esposa, e idealmente nenhuma dessas duas pessoas elas iriam se encontrar, e não iam casar, e não ia dar certo nunca. Porque as estruturas sociais elas são bastante rígidas. Então, no conto de fadas, tem a inserção da fada madrinha, né? E em outros contos, outras figuras desses seres mágicos, mas nesse caso específico chega a fada madrinha e a partir da mágica dela, que é capaz de fazer qualquer coisa acontecer, ela tem essa liberdade de fazer qualquer coisa acontecer, ela rompe, ela tensiona e rompe essa estrutura social e permite que duas pessoas de classes sociais distintas, de mundos distintos, venham a se encontrar. Então, para ele, os contos de fada têm essa questão desse fator social de mostrar as estruturas da sociedade e tensionar essas estruturas da sociedade por meio desse elemento maravilhoso, que no caso dos contos de fadas são as fadas. Já os contos maravilhosos, para o próprio, vão ser as versões orientais, principalmente árabes, dos contos de fadas. Eles não vão ter as fadas necessariamente, é por isso, inclusive, que ele vai usar um outro nome, que se usa um outro nome de contos maravilhosos, mas nós vamos ter a inserção de algum objeto, de alguma personagem, de algum evento que é mágico e maravilhoso e que vai acabar por reorganizar aquilo que está sendo contado, abrir a possibilidade para que as coisas ocorram de uma forma diferente. E aí a gente tem essa então, intrusão do sobrenatural, possibilidades, e daí a gente tem para o próprio início da literatura fantástica, com esses dois tipos de texto literário, os contos de fadas e os contos maravilhosos. Depois disso, nós temos o iluminismo. E vejam que antes do século XVIII, nós vamos dar pulos bem grandes assim de tempo, não porque nada aconteceu, mas porque para chegarmos num fantástico mais consolidado, esses pulos são necessários, a gente está passando pelos pontos principais. O iluminismo, como nós sabemos, ele é um momento em que nós temos a vitória da razão sobre as sombras, né? É o século das luzes, a época das luzes, exatamente porque entende-se que aquilo que foge ao natural, que foge às ciências, que foge ao conhecimento racional, vai ser de segunda classe, né? Nós evoluímos, chegamos num ponto, né, pensando numa vertente bem positivista, uma forma bem positivista, chegamos num ponto em que a crença já pode ser deixada de lado pelo conhecimento.
Então, o iluminismo chega ali em 1685, e isso, obviamente, abala as bases, as estruturas do fantástico. Porque a partir do momento em que a realidade toma essa precedência, ela ganha essa importância, o real, o certo, o verdadeiro, o científico, aquilo que trata do irreal, aquilo que trata do mágico e do maravilhoso, acaba, o mesmo do estranho, acaba por perder espaço, perder lugar. Então, a gente vai ter aqui uma série de textos literários que vão ainda trabalhar nesse espaço do fantástico, que vão trabalhar com essa oposição com a realidade, mas que vão ser mal vistos à época. E isso gera aí um primeiro movimento de crítica a essa literatura. Eu destaco aqui o texto A Ilha da Felicidade, de 1690, bem ali no início do período iluminista, né, da Madame d'Aulnoy. Esse é considerado, na tradição francesa, um texto assim do proto-fantástico, né, exatamente porque ele vem depois do iluminismo. Porque da mesma forma que antes nós tínhamos esse mundo religioso tomado pelos mitos e pela crença, e que é preciso se distanciar dele para se consolidar o fantástico de fato, com o iluminismo cria-se uma ideia do que é o natural, do que é a verdade, do que é o mundo, e a partir daí pode-se tensionar essa verdade. Então a gente ganha também um novo fôlego, mesmo sob críticas, que se opõe a essa visão de mundo que está sendo colocada pelo pensamento iluminista. E a primeira obra que vai trazer um pouco desse diálogo é A Ilha da Felicidade, na tradição francesa, né? É A Ilha da Felicidade, da Madame d'Aulnoy. Depois disso, a gente tem um texto importantíssimo, que é o Contos ou Histórias dos Tempos Idos, de 1697, desse rapaz garboso aí chamado Charles Perrault. Meu francês, vocês vão me perdoar, tá bom? Mas o Charles ele escreve esse livro que, na verdade, é um compilado de contos de fadas, histórias antigas, né, de tempos idos, exatamente porque ele está também respondendo a essa ideia do iluminismo, então não é espaço hoje para a gente contar essas histórias, então eu vou contar essas histórias como histórias de um passado remoto. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai adaptar esses contos de fadas, que são muitas vezes violentos, são muitas vezes sangrentos, e que trazem questões assim complicadas em termos de moral, ele vai pegar essas histórias e vai adaptá-las para crianças. Então, o que ele faz é dar início à noção de que os contos de fadas são histórias infantis. Então, nesse período, é aceitável que as histórias do Fantástico circulem como histórias infantis, por conta, inclusive, do sucesso desse livro do Charles Perrault. O problema é, o fantástico, então, voltado para um público mais adulto, ele acaba sendo desprezado, colocado de lado. Isso gera um grandíssimo problema para escritores dessa época e faz com que o fantástico saia de moda, exceto para crianças e exceto numa linguagem que não vá ofender, que não vai trazer nenhum questionamento muito grande, porque as crianças, né, que são o público-alvo dessa literatura, elas ainda não têm o discernimento e elas não têm a necessidade de lidar com esses temas mais complexos. Aqui, então, a gente tem o início do Fantástico. De novo, antes eu tive o início do Fantástico com um asterisco, aqui eu tenho o início do Fantástico no século XVIII, então, logo ali depois, né, os contos ou histórias dos tempos idos, está no finalzinho do século XVII. A gente chega aqui, então, no século XVIII, com o início de fato do Fantástico. Isso eu digo que é o início de fato porque a maior parte da tradição dos estudos sobre o fantástico localiza aqui como um momento de criação e de consolidação, de formalização, né, como está ali no título, dessa literatura fantástica. Inclusive, o próprio Prop, que a gente falou antes, o Vladimir Prop, o formalista russo, ele vai entender que, por mais que o fantástico para ele se consolide lá atrás, já surge lá atrás, aqui é um momento em que ele ganha uma cara nova, ele ganha mais respeito, ele ganha mais força. Eu trago aqui, então, um pensamento que é do Castex, um autor francês, em 1962. Ele coloca que aqui surgiu uma coincidência de interesses, certo? Porque no mundo anterior, que a gente está falando do século XVII, a gente tem a questão do iluminismo, né? Mas isso acaba criando um interesse pela alternativa
ao iluminismo. Ou seja, junto com o interesse pelas ciências, vem o que o Castex vai chamar de interesse pelo oculto, o interesse por aquilo que não pode ser explicado. E isso vai dar vazão a uma reformulação do fantástico e a criação dele enquanto forma literária de fato. Então ele explica que há uma coincidência de interesses. O fantástico seria um protesto contra a implacável filosofia que destrói os mitos consoladores. Assim, o fantástico dirige-se a uma sociedade cuja fé foi abalada, mas o fervor permanece intacto. Ou seja, mesmo que a razão tire a necessidade de fato de você acreditar naquelas histórias, de utilizar aquelas histórias de alguma forma, o desejo de retornar àquelas estruturas do fantástico permanece. É nesse momento que nós vamos ter, então, os primeiros autores, que são autores do fantástico, que vão ser entendidos como os pioneiros do gênero. Todos eles ali no século XVIII. A gente vai ter o Jacques Cazotte, o William Beckford e o E.T.A. Hoffmann. O Hoffmann é um alemão, o Cazotte é francês e o William Beckford, se não me engano, ele é inglês. Esses três autores, eles vão começar uma produção sobre o fantástico, ainda não refletindo muito sobre o que isso significa. Eles vão pegar principalmente histórias de assombro, histórias que envolvem fantasmas, eles vão retomar algumas figuras do passado mítico e vão trazê-las para a contemporaneidade deles, do século XVIII, reinseri-las nas histórias e vão tentar trabalhar isso de uma maneira que agrade a esse público, que está tomado pela ciência e pela razão, mas que tem esse desejo, ainda esse fervor, como coloca o Castex, de buscar essas maravilhas, esse fantástico, esse real. E a gente encontra o Charles Nodier. No finalzinho desse processo de escrita, ele leu Cazotte, ele leu Beckford, ele leu Hoffmann, e o que acontece? Ele vai se tornar, então, o primeiro teórico do fantástico. O teórico aqui é de uma forma quase que instintiva. Ele resolve escrever sobre o fantástico. Ele resolve colocar as suas impressões sobre esse tipo de história que estava surgindo com mais força novamente na Europa. E aí ele vai dizer que o fantástico, a definição que ele vai dar, é que o fantástico é uma hiperbolização do real. Então, ao invés de ser uma coisa que se opõe ao real, ele é uma hipérbole do real, é o real aumentado. Quando você entra em contato com essa literatura então, da ciência e da filosofia, você pega aquilo e extrapola aquilo, e essa extrapolação vai dar origem ao fantástico. Eu trouxe aqui uma passagenzinha dele, em que ele diz: percebi um dia que o caminho do fantástico, levado a sério, seria completamente novo. A Odisseia de Homero é fantasticamente séria, mas tem um caráter específico das concepções dos primeiros tempos, o da ingenuidade. Então perceba que ele faz uma diferença entre o fantástico levado a sério que ele está trabalhando, ele também era escritor de literatura fantástica, e a fantasia, como ele coloca, né, que veio anteriormente. Ele dá como exemplo a Odisseia do Homero. Ele diz que por mais que as duas sejam sérias, por mais que as duas sejam levadas a sério, existe na do Homero isso que ele vai identificar como uma ingenuidade. Ou seja, essa crença verdadeira nos mitos que estão sendo contados naquela narrativa impede que ela tenha a seriedade necessária para o tempo em que ele está vivendo e está escrevendo. Tudo que me restava, então ele continua dizendo sobre como escrever essa literatura fantástica, para satisfazer esse instinto curioso e inútil da minha mente débil, era descobrir no homem a fonte de uma fantasia provável ou verdadeira, que só resultaria de impressões naturais ou de crenças difundidas, mesmo entre as mentes elevadas do nosso século incrédulo, tão profundamente apartado da antiga ingenuidade. Ou seja, movidos como estamos, depois do Iluminismo, tão distantes do tempo lá homérico, do tempo da Odisseia e dos mitos, tendo essa distinção, só nos resta contar uma fantasia que passe para o nosso leitor uma imagem de verdadeira. Né? Ele coloca aqui provável ou verdadeira, que vai resultar
de impressões naturais, de crenças difundidas essas que ele está falando, crenças científicas, crenças filosóficas e científicas. Então, é a partir disso que deve se construir esse fantástico, que vai se consolidar muito nas lacunas desse conhecimento. Então, onde esse conhecimento ainda não chega, é onde o fantástico vai se constituir. E ele vai se aproveitar dessa ciência, se aproveitar dessa filosofia para construir esse efeito do fantástico. Então, temos aí o Charles Nodier, e aí nós entramos no que o Castex vai chamar de a idade de ouro do fantástico, que é logo após o final do século XIX, final do século XVIII, perdão, quando nós chegamos aqui no século XIX e há a consolidação do fantástico. Né? Ele recebe uma influência da literatura gótica, uma influência da urbanização que ocorre na Europa e uma influência da Revolução Industrial. A gente pode ver aí, a influência da literatura gótica vai trazer para a gente um apelo muito do horror, muito do macabro. A Revolução Industrial vai permitir que o fantástico trabalhe na questão das invenções, da resolução dos problemas que vão surgindo e das máquinas que vão solucionando esses problemas. E isso vai dar origem ao primeiro movimento de uma literatura de ficção científica ou de proto-ficção científica. Tudo isso relacionado a problemas sociais advindos da urbanização, da vida das pessoas todas juntas no mesmo espaço, das pessoas vivendo por mais tempo do que se vivia antes. Nesse momento, a gente tem aqui, né, os grandes nomes do Fantástico. Eu vou citar aqui alguns, depois no próximo slide eu já trago algumas obras muito importantes desse período, mas eu quero ressaltar aqui o Edgar Allan Poe, o Théophile Gautier e o Oscar Wilde. São aqui, de novo, né, tradição americana, tradição francesa e tradição da Grã-Bretanha, né, tradição ali quase celta, né, ele tem um passado celta, o Oscar Wilde, trazendo aí para a gente esse fantástico nessa era de ouro. Esses são os autores que vão influenciar os escritores do fantástico dali por diante. A gente pode pensar que no século XX, o Edgar Allan Poe e o Oscar Wilde estão sendo referenciados o tempo todo. Agora, no século XXI, a gente não consegue sair deles também quando a gente fala fantástico. Eles sedimentam, eles consolidam essa imagem do que a gente tem do fantástico e começam a explorar também esse espaço que vai ser o espaço dos subgêneros do fantástico. Onde eu entro aqui. Subgêneros do fantástico. A gente trabalha no Elf muito com a ideia do fantástico, né? Dividido em fantasia, ficção científica e horror. Essa divisão vem muito dessa tradição que acaba se dividindo em três áreas mais ou menos distintas, e é nesse momento que esses gêneros ou subgêneros do fantástico começam a se consolidar. A gente pode ver aqui, só nessa linhazinha que eu selecionei alguns títulos, né, o quão prolífico foi o século XIX para a literatura fantástica. A gente vai ter o Frankenstein, da Mary Shelley, em 1818, a gente vai ter o Vampiro do Polidoro em 19, essas duas obras tendo sido escritas juntas praticamente. A obra completa praticamente do Júlio Verne, eu trouxe aqui o Da Terra à Lua por conta da importância desse texto para a ficção científica, principalmente do século XX. Né, o Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, ou O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson, que vai ser ali já no finalzinho desse século XIX, nessa virada para o XX, junto com toda a obra do H.G. Wells, que tem A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, que vai começar aí também outro movimento muito forte para a ficção científica e também para o terror, né? O Homem Invisível tem uma pegada de terror muito forte. E ali já no finalzinho, com esse The Well at the World's End, do William Morris, a gente tem o que é considerado pelos críticos e pelos teóricos a fundação da fantasia moderna. Surge ali já quase na virada para o século XX, mas está ali. Esse é um período, né, esse século é o século em que não só vai ter a consolidação do fantástico, mas todas essas obras incríveis vão estar surgindo aí. Não é de se espantar que aí já na viradinha para o século XX, nos primeiros anos do século XX, a gente vai ter a publicação de outras obras também, como Drácula, né, que vão consolidar ainda mais esse legado do século XIX. Então, aqui a gente tem o ponto alto, né, para o Castex, que é um autor que a gente está usando aqui, esse é um período que ele chama do ápice do fantástico. O século XIX foi o momento mais alto do fantástico e a partir daí foi só ladeira abaixo.
Eu não sei se eu concordo, eu acho que o século XX foi bastante produtivo para o Fantástico também, mas o século XX ele é marcado por outras características, né? Antes de chegarmos no século XX, porém, a gente precisa falar desse carinha aí, que é o Guy de Maupassant, que é um outro francês que também escrevia ficção fantástica, mas que vai ser conhecido como o principal teórico do fantástico no século XIX. Ele é influenciado não só pelo Nodier, não só pelo Charles Nodier, que a gente falou, o primeiro teórico do fantástico lá atrás, como também muito influenciado pela própria ficção gótica e fantástica e do romantismo. Então ele é muito depressivo na análise que ele faz do fantástico, né? O primeiro texto que ele escreve sobre literatura fantástica, ele está batendo o martelo dizendo que o fantástico morreu. Depois ele vai falar, não, ele ainda vive. E aí ele vai explicar como que ele se adapta durante o século XIX. Então, a principal fonte que nós temos para pensar esse século XIX, né, tendo vivido o século XIX, mesmo que ele só no finalzinho, né, do século XIX, do meio para o final, mas tendo vivido, conversado com muitos desses autores, participado desses círculos, o Guy de Maupassant ele vai poder falar sobre esse aspecto da história do fantástico e da evolução do fantástico no século XIX. Ele acreditava que o positivismo e a industrialização haviam matado o fantástico. Então, essa ideia de evolução constante, essa ideia de que a razão deve imperar, e também a questão da industrialização, né, das máquinas que vão suplantar e resolver todos os problemas, e a ciência que vai suplantar a necessidade do fantástico, vão matar o gênero. Então, ele começa as reflexões dele achando que o gênero já está morto. E eu trouxe aqui também um trechinho dele. Como um templo das novas religiões, um templo aberto a todas as religiões, a todas as manifestações da ciência e da arte, o palácio da indústria mostra todas as noites as multidões desnorteadas, descobertas tão surpreendentes que a velha palavra apenas balbuciou na origem das superstições. A palavra milagre, instintivamente, chega aos seus lábios. O que ele está falando aqui? Que a indústria, a ciência, né, essa evolução, essa questão que vai, inclusive, incentivar muito a criação do futurismo, né, todo esse movimento, essa evolução, esse desenvolvimento, acaba por matar as superstições, acaba por matar a necessidade do fantástico, dessas soluções paralelas às soluções científicas. Porque tudo que eles apresentam não é nada longe de um milagre. Então, para que falar de milagres se os milagres se apresentam com tanta frequência, dada a ciência e industrialização? Tomar uma aguinha enquanto o carro do vizinho sai. O Maupassant, então, ele fecha o século XIX para a gente. A gente vai ter aqui, então, o início do século XX. É um século que eu vou colocar aqui sendo marcado pela teorização acerca do fantástico, principalmente após a publicação da obra do Todorov. O século XX ele está muito próximo de nós, né? Nós saímos há menos de 25 anos, menos de um quarto de século que nós saímos do século XX. Então, a gente pode pensar nos autores do século XX que são muito próximos. Então, a gente tem o Tolkien, a gente tem o Lovecraft, a gente tem o C.S. Lewis, a gente tem o Frank Herbert, a gente tem a Ursula Le Guin, a gente vai ter o Samuel Delany, a gente vai ter o Isaac Asimov, a gente vai ter o Philip K. Dick, a gente vai ter o Arthur C. Clarke, a gente tem um monte de gente que a gente conhece, que a gente sabe, né? O próprio Bram Stoker também, lá no início do século XX, a gente conhece esses autores. Então, mais do que falar sobre eles, eu acho que aqui é um ótimo momento para a gente começar a falar sobre a teoria mesmo que se constitui a partir do século XX. Porque qual que é a questão? A razão impera até o século XIX. Até hoje, na verdade, né? Mas até o final do XIX, toda essa questão do místico e do fantástico vai cada vez mais perdendo força. Então, a narrativa fantástica ela é vista muito como algo alienante, né? Que te coloca a parte da sociedade para pensar em algo que não serve para nada, que não tem utilidade. Então, o século XIX fecha dessa forma, e aí no século XX a gente vai ter uma série de teóricos, principalmente gente da literatura, da linguística e da filosofia, que vai começar a olhar para isso
e ver um valor através de uma perspectiva mais simbólica, que vai começar a introduzir questões, inclusive, de psicanálise dentro desses estudos do fantástico, para poder falar, há um valor aqui, mesmo que esse valor não seja de representar a realidade, esse valor mimético, a gente tem um valor aqui. E vão aí reabilitar o fantástico. Não só dessa forma, mas também pegando o fantástico que era relegado às histórias infantis e trazendo uma nova luz sobre essas histórias, trazendo-a de novo para uma literatura que vale a pena, uma literatura para todas as idades, para uma literatura adulta que aborda temas importantes. Aqui eu vou trazer de novo os nomes que eu já disse. A gente tem o Vladimir Prop, em 1943, publicando Raízes Históricas das Histórias ou Contos Maravilhosos, que é o estudo dele voltado para os contos de fadas e histórias maravilhosas. Esse trabalho dele está dentro da escola do formalismo, né, do formalismo russo. O formalismo russo ele surge a partir exatamente desse movimento de falar sobre esses contos de fadas e essas histórias do passado. E aqui nós também vamos ter, como eu já disse, do Castex, Pierre Georges Castex, nós vamos ter em 62 o Conto Fantástico na França, de Nodier a Maupassant, né, que são esses dois autores importantes do fantástico francês que eu trouxe aqui, esses dois primeiros teóricos. Essa cronologia vai ser organizada pelo Castex, que vai fazer um trabalho mesmo de análise de como se constitui o fantástico e o maravilhoso na França, e trazendo esses dois autores como sendo o início das reflexões e teorizações na Europa sobre a literatura fantástica. Depois disso, a gente chega, obviamente, como devemos chegar, no nosso ponto final dessa retrospectiva histórica, que é a introdução à literatura fantástica, o livro do Tzvetan Todorov, publicado em 1970. Eu disse que eu ia falar o nome dele bastante. As principais características desse livro que nos chamam a atenção aqui, para a gente fechar essa retrospectiva histórica com ele, é o fato de que é uma obra estruturalista, ou seja, ela pega um pensamento que estava em voga na época, que é o estruturalismo, essa vertente dos estudos literários e dos estudos linguísticos, e vai pegar isso e aplicar ao fantástico, ou seja, trazendo uma certa legitimidade ao fantástico. Ele cria o que são as bases para o estudo do fantástico. Ele vai pegar as obras do Fantástico e ele vai dizer, olha, é assim que a gente deve estudar isso aqui, esses são os aspectos importantes, é isso que a gente está buscando. Ele vai estabelecer o Fantástico como um gênero literário bem definido. Ele vai fazer quase como uma listinha de características que uma história deve ter para ser chamada de fantástica. Exatamente por isso, né, uma obra estruturalista. E ele vai definir que o fantástico é um gênero. Ele funda, então, o fantástico como ele é estudado academicamente. Ele funda o fantástico como matéria da academia, como matéria de estudo, e não fosse por ele, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje num grupo de estudos de literatura fantástica conversando sobre esse tipo de obra. Falemos, então, especificamente da parte da teoria, certo? Nós temos aqui, então, uma divisão que vai começar com os autores pré-Todorov, que eu já introduzi anteriormente, assim de leve. Vamos passar para o Todorov e falar mais especificamente das características que ele associa à obra fantástica, e depois vamos falar de três autores que vieram depois dele e que comentam a obra dele, principalmente criticam alguns aspectos em que a obra dele deixa a desejar. Então, primeiro, Fantástico antes do Todorov. Com base na obra do Castex, O Conto Fantástico na França, é possível ver o pensamento sobre o fantástico antes do Todorov de maneira mais sistematizada. Então é o Castex que vai colocar esses autores, esses pensadores franceses, numa linha lógica que permite a gente pensar eles como teóricos mesmo do fantástico. A principal característica do fantástico para os autores franceses do século XVIII e XIX seria a presença de uma situação de assombro causada por algo sobrenatural. Essa é uma ideia que, inclusive, o Todorov ele vai negar completamente, né? Da necessidade do assombro, a necessidade do susto, a necessidade do medo para consolidar o fantástico. Mas essa é a ideia que esses autores tinham. Nessa época do século XVIII e XIX, era de que o fantástico só iria existir de fato, de uma forma assim estruturada e séria, se trouxesse medo. Medo porque está indo contra as leis da ciência, medo porque está se utilizando da figura dos fantasmas, como eu trouxe aqui, ou de demônios, ou de bruxas, que são coisas que assustam e que nos afastam.
Começamos, então, a falar aqui do Charles Nodier. Ele entende que a literatura ela tem três fases. Esse é um pensamento que vem muito mais de uma certa ingenuidade dele, em termos de como fazer história da literatura, pensar a história da literatura, do que qualquer outra coisa. Mas ele diz que primeiro surge a literatura do real. Ela descreve o mundo e os nossos sentimentos em relação a ele. Então, o primeiro impulso da literatura é olhar para a realidade, para aquilo que ela causa em nós e tentar escrever sobre isso por meio da poesia. Mas ainda assim muito ligada ao real. Num segundo momento, a literatura vai falar não sobre o real, mas sobre o desconhecido. Né? Ela vai tentar explicar aquilo que não se entende, que é a fundação dos mitos e das religiões. Novamente, essa ordem que ele está colocando aqui vem muito mais de um instinto dele, das leituras que ele teve, do que de um estudo histórico aprofundado, mas é o que ele tinha acesso no século XVIII. Né? E por conta disso, a literatura vai se voltar para o humano e posicionar ele no centro do universo. Então, os mistérios são explicados a partir dessas mitologias, dessas histórias religiosas, que vão colocar o homem no centro. Né? Então, os sentimentos do homem, o fato dele não conhecer e ele explicar, colocam ele no centro, porque tudo vai ser explicado de acordo com as suas necessidades e com aquilo que ele precisa, e daquilo que ele pensa, e da própria visão de mundo dele. Só num terceiro momento é que a literatura começa a mentir. Então, ele diz que é uma literatura que mente. Ela hiperboliza, como eu disse, o mundo natural. Ela vai pegar o mundo natural e vai aumentar as coisas da natureza. E aí ele vai, por meio da fantasia, remitificar o mundo, ou seja, reintroduzir o desconhecido. Se no segundo momento ele está explicando o desconhecido por meio da religião e da mitologia, nesse outro momento ele vai voltar o desconhecido para dentro da literatura, trazendo esse estranho, esse inexplicável, que é o que vai caracterizar a literatura fantástica. E tem uma passagenzinha dele que é muito legal. Então ele vai dizer ainda que tem três tipos de história fantástica. A falsa história fantástica, cujo encanto resulta da dupla credulidade do contador de histórias e do público. Ou seja, quando a pessoa que está contando acredita que aquilo aconteceu e o público que está ouvindo ou lendo acredita que aquilo aconteceu, ele vai chamar isso de falso fantástico, que é o texto religioso, que é o texto mítico. A vaga história fantástica, ou história fantástica vaga, que deixa a alma suspensa numa dúvida sonhadora e melancólica. Embala com uma melodia e embala como um sonho. Aqui, essa história fantástica vaga é uma das ideias mais importantes do Nodier para o Todorov depois. A gente vai voltar nessa ideia. Mas ele diz que existe essa história vaga, que é quando o que acontece num sonho, ou quando acontece num estado alterado de consciência. Então você não tem certeza se aquilo aconteceu ou não, e isso seria uma história fantástica vaga. E por último, ele diz que existe a verdadeira história fantástica, que é a primeira de todas, porque abala profundamente o coração sem custar nenhum sacrifício à razão. Então ele está dizendo, essa é a primeira no sentido de ser a que veio primeiro, mas de ser a mais importante, a que tem primazia. Então ela abala profundamente o coração sem custar nenhum sacrifício à razão. Ou seja, ela consegue te comover sem necessariamente precisar te colocar num estado alterado de consciência ou te convencer de que algo irreal é real. A verdadeira história fantástica, terminando aqui a citação, quer dizer, porque vale a pena explicar tal aliança de palavras. Então, ele vai explicar o que é a verdadeira história fantástica. Sendo que a fantasia é a mentira, como que ele vai dizer isso, né? Então, ele vai explicar essa terminologia e vai dizer que a relação de um fato considerado materialmente impossível, que, no entanto, foi realizado com o conhecimento de todos. Ou seja, é algo que todo mundo reconhece como sendo impossível. Algo que está sendo narrado ali não poderia ter acontecido. Porém, como todo mundo está vendo, aquilo aconteceu. Isso que não pode acontecer, mas acontece, ele vai chamar do verdadeiro fantástico. Aqui nós vamos ter uma outra terminologia, né? Hoje em dia a gente vai falar que essa falsa história fantástica é a narrativa religiosa ou mítica. Essa segunda, que ele chama de vaga história fantástica, está mais próxima do nosso conceito contemporâneo de fantástico. E essa terceira é o que a gente chamaria de uma história maravilhosa, né? De um conto maravilhoso, literatura maravilhosa. Essa distinção vai ficar mais clara um pouquinho mais para o final da nossa apresentação. Depois a gente tem o Guy Maupassant, muito bom, olha aí que bonito, é o primeiro autor que a gente está trabalhando hoje que tem foto, que não é só uma pintura.
né? Muito legal, gosto muito dele, esse bigode é inspirador. E ele defende que a única forma de se alcançar o efeito fantástico, depois do iluminismo e da industrialização, então vocês lembram que ele era aquele depressivo que achava que a industrialização tinha matado a literatura fantástica, né? Mas seria por meio do convencimento do leitor e a sua suspensão de descrença, o que seria alcançado por meio dos sonhos, da loucura e das alucinações. Então ele está pegando a ideia lá do Lodier e ele está falando, não, essa história aqui que você está falando, na verdade é aqui que existe a nossa única possibilidade de falar sobre o fantástico. Por quê? Essa é a única condição de consciência em que alguém vai aceitar algo tão irreal, tão absurdo e assombroso acontecendo. É se a pessoa estiver louca, se a pessoa estiver sonhando ou se ela estiver alucinando. De preferência, alucinando em decorrência do medo. E aí, aqui eu trouxe uma fala do André Fermiger sobre o Maupassant, que eu acho que é interessante para a gente entender um pouco do contexto dele. Ele vai dizer que o Maupassant, o mais realista dos nossos contadores de histórias, foi também nosso, assim, dos franceses, tá? Foi também dos escritores do século XIX que mais demonstrou atração, curiosidade e preocupação com os limites do irreal. Ou seja, a partir de que momento o irreal se torna tão irreal que não pode mais ser consumido como boa literatura. Ele era leitor do Hoffmann, que eu falei lá no início, o alemão, e do Poe, grandes nomes. Várias vezes disse ou sugeriu o risco de empobrecimento que experimentaria uma literatura que se limitasse ao credo naturalista e deixasse de rondar o sobrenatural. Ou seja, ele tinha medo de que a literatura simplesmente realista, né, principalmente na época dele, a gente está falando ali do romance burguês, né, dessa literatura do realismo burguês, do romance realista burguês. Finalmente coloquei as palavras na ordem certa. Isso empobreceria demais a literatura, que era necessário experimentar com as formas, experimentar com esses limites, e era, portanto, necessário e imprescindível rondar o sobrenatural. Agora chegou ele. Vocês podem ver que o tempo todo eu estou usando criaturinhas mitológicas e fantásticas. Aqui, o monstrinho literário que eu vou usar é o próprio Todorov. Olha só que simpático esse rapaz, né? Ele vai escrever, então, a introdução à literatura fantástica, né? Então, uma pequena introduçãozinha sobre ele. O Tzvetan Todorov, nascido em 39, morreu recentemente, em 17, era um búlgaro radicado em Paris. Escreveu, lançou seu estudo estruturalista sobre o fantástico em 1970. Para ele, o que caracterizaria o fantástico seria a hesitação do leitor e do narrador ou personagens quando encontram algo que desafia explicações. Essa hesitação, como eu estava dizendo, ela às vezes é chamada em algumas traduções de vacilação. Esse vacilo entre o real e o sobrenatural. Não satisfeito em consolidar o gênero fantástico, ele fala que existem outros dois gêneros, que é o gênero do estranho e o gênero do maravilhoso. A gente vai falar um pouco mais sobre eles ao final, quando a gente estiver conceituando o gênero fantástico, mas ele chama de gêneros vizinhos, né? O estranho sendo aquele que parece sobrenatural, mas tem uma resposta natural, uma resposta dentro das ciências, e o maravilhoso é aquele que parece sobrenatural e de fato é tudo sobrenatural. E não há naquele mundo nenhuma ligação com o mundo da nossa realidade. Espera aí. Ah, beleza. E aqui vem a parte mais legal para aqueles que querem estudar com o fantástico, que são as características, né? Aquela listinha de coisas que um texto precisa ter para ser o fantástico, que ele vai chamar de condições do fantástico. A primeira delas é que o mundo do texto deve ser lido como um mundo vivo, próximo do mundo real, para gerar hesitação no leitor. Ou seja, quando se lê um texto fantástico, o que ele vai fazer é construir um mundo próximo ao do leitor. E aí ele vai apresentar algo estranho ali. E esse algo estranho que ele está apresentando vai gerar no leitor aquela sensação de: opa, mas isso aqui não era um mundo como o meu? O que está acontecendo? Isso aqui tem uma explicação ou não tem? Junto com isso, nessa hesitação, não afeta só o leitor, mas também o narrador e as personagens. Não é possível, segundo Todorov, né, uma condição para a literatura fantástica, que o narrador e as personagens, ou um ou outro, preferencialmente os dois, achem normal
aquilo que está acontecendo. Eles também devem olhar para a situação, seja ela qual for, e dizer: isso aqui está estranho, está diferente do que eu estou acostumado. Por último, não deve haver uma leitura alegórica ou poética. Ou seja, o Todorov aqui está matando aquela ideia de que a poesia medieval seria uma poesia fantástica. Porque, segundo ele, o fato de você usar um dragão como uma alegoria ou de uma forma poética, simplesmente como um recurso estético, faz com que seu texto deixe de ser um texto fantástico. E isso tem a ver com o teste de verdade, que é uma coisa que vai estar já no próximo slide. Então, as três condições do fantástico são: o mundo do texto deve ser um mundo próximo do real, o que gera hesitação no leitor quando ele se depara com algo estranho. Essa hesitação deve também afetar o narrador e as personagens, preferencialmente os dois, mas pode ser apenas um deles. E, por último, não é uma alegoria e não é um recurso estético poético. O fantástico, de fato, acontece nesse mundo do texto. Ele vai falar, então, das propriedades do fantástico relacionadas a essas condições. Então, isso aqui é o que é necessário para o fantástico existir. Agora, o que o fantástico faz? A primeira coisa é que ele se utiliza de uma linguagem em que o figurativo é visto como denotativo, voltando para aquela questão de que é preciso que aquilo não seja alegórico, né? Quando você lê no texto, um dragão entrou na sala, você tem que entender que ele está falando que um dragão, uma criatura reptiliana com asas que solta fogo, entrou dentro da sua sala. E não que você está falando que uma pessoa feia entrou dentro da sua sala. Certo? O figurativo, ele sempre vai ser visto como denotativo. As coisas são o que elas são. O narrador, né? Ou seja, aquele que narra, seja ele personagem ou não, ele é visto como alguém que não pode mentir. No Fantástico, a voz da narração, ela não deixa dúvidas sobre a verdade daquilo que está sendo dito. Ela não tem intenção de te enganar, ela não está, muitas vezes, no estado alterado de consciência, mas se ela está no momento da narração, em algum momento isso é trazido à baila e é explicado por que aquilo não impacta no que ela está dizendo. Né? E a dúvida perante o que é narrado vai gerar o fantástico. Ou seja, como alguém que não pode mentir está me dizendo que um dragão entrou na sala. Então, essa situação em que o narrador apresenta algo que é visto como verdade é uma das propriedades do fantástico que vai gerar essa hesitação também, novamente. E, por último, há uma escalada de tensões. Ou seja, o texto fantástico ele tende a ter uma determinada progressão das coisas, né? O que ele chama de sintaxe do texto fantástico. E eu trouxe como exemplo um trecho aqui sobre histórias de fantasmas, né, que é do ensaio Horror Sobrenatural, do Peter Penzold, que é um autor alemão. Se não me engano, esse texto é de 52. Eu tenho a data aqui, depois eu posso conferir para vocês. Em que ele vai dizer o seguinte: a estrutura de uma história de fantasmas ideal pode ser representada como um crescente que leva ao clímax, que logicamente é a aparição do fantasma. Os autores tentam alcançar certa gradação, primeiro sendo vagos e então progressivamente mais e mais diretos. Então, para o Todorov, que cita o Penzold, cita essa passagem, um pouco mais longa na citação dele, eu cortei aqui, o Todorov entende que a narrativa fantástica, ela é assim, ela começa vagamente introduzindo esses elementos fantásticos, até que no final tudo está dado, tudo está apresentado. Mas isso acontece progressivamente, exatamente como uma ferramenta para criar essa instabilidade no leitor, para fazer com que o leitor não saiba se aquilo que ele está passando é verdadeiro ou não. Agora vem as pessoas que vieram pós-Todorov. O Todorov estava meio sozinho na época dele. Mas depois que ele escreveu, todo mundo resolveu falar do Fantástico. Porque o Todorov ele era muito bom, ele era famoso, ele estava numa linha de pesquisa que fazia sentido na época e que era muito estudada, que é o estruturalismo. Então, no momento em que ele lança, todo mundo pula em cima desse texto e aí novas visões sobre o Fantástico começam a aparecer. E o principal, e na academia isso acontece bastante, é que as pessoas buscavam se distinguir do Todorov. E por isso muitas críticas surgiram. O trabalho dele é bom, mas ele não é um trabalho também impecável. A gente vai falar aqui de três desses autores, por isso aí as três cabecinhas, né, desse dragão, dessa idinha. A primeira diferença que a gente vai ter, e a mais importante, é que esses autores vão defender que o fantástico não é um gênero,
e sim um modo ou modalidade de escrita. Então, eu estou dizendo aqui, ó, após o Todorov, o fantástico se consolida como área de estudo na literatura e, a partir de sua obra, outras obras lidando com o fantástico surgem. O movimento, porém, após o Todorov, é de crítica a aspectos de sua obra, em especial a classificação do fantástico como gênero literário. Apesar de haver divergência entre os autores pós-Todorov, há certo alinhamento no que diz respeito à classificação do fantástico como um modo literário e não gênero literário. Certo? Então a gente vai falar de 3 desses autores, tem outros também, mas que vão trazer essa crítica e apontar para a literatura fantástica como sendo mais um modo ou modalidade, e eu vou explicar o que é isso, do que necessariamente um gênero literário. Eles não concordam em tudo, mas eles têm esse alinhamento. Então, olha só, uma noção que parece ser mais geral que o próprio conceito de gênero, capaz de abarcar inúmeras manifestações literárias dispersas pela história da literatura. Então, gêneros, subgêneros, estéticas e discursos cujas similitudes orbitam a presença do sobrenatural, do inexplicável e do incerto. Então, essa é a nossa definição de modo literário. Um autor brasileiro que, acho que está no próximo slide, não está. Deixa eu ver aqui o nome dele, que isso aí é bom de citar. Dele é um dos que eu vou deixar para vocês lá no Drive. O nome do rapaz é. Gente, eu não anotei. Vou pegar daqui a pouco. O que ele está dizendo? Está dando uma classificação, né? Uma definição do que seria esse modo literário. Então, é essa maneira da gente organizar todas essas manifestações, sejam elas gêneros, subgêneros, estéticas ou discursos, que estão orbitando o sobrenatural, o inexplicável e o incerto. Então, isso iria da novela de cavalaria ao romance gótico, da epopeia à ficção científica. Essa noção dotada de grande generalidade e abstração seria o que se convencionou chamar de nos estudos pós-todorovianos de modo fantástico. Ou seja, essa maneira de escrever que vai tocar nos limites dessa realidade é o modo fantástico. E aí não importa se vai ter todas aquelas características que o Todorov passou, vai interessar muito mais pensar de que forma essa aproximação com o irreal, ou esse distanciamento do real acontece e com qual finalidade. O primeiro autor que eu quero falar, então, desse pós-todorovianismo é o Remo Cesarani, que é um autor italiano que escreveu esse livrinho aí chamado O Fantástico. Então, ele dá vazão à crítica mais insistente em relação à teoria do Todorov, ou seja, ele escreve pela primeira vez algo que já havia sido discutido sobre a obra dele constantemente desde o lançamento, que é a noção da sua definição de fantástico correr o risco de ser reduzida a uma simplória linha divisória, se cai irremediavelmente de um lado ou de outro, mas sempre para fora do fantástico. Ou seja, nenhuma obra parece atender aos requisitos que o Todorov coloca. Então você sempre vai estar ou de um lado ou do outro, né? Que ele está fazendo menção ao estranho e ao maravilhoso. Você vai estar ou de um lado ou do outro. As características que ele coloca são inalcançáveis, ou pelo menos inalcançáveis até aquele momento. E tem mais um dele, não tem não? Não, é isso mesmo. Então, é isso que ele está colocando, essa crítica de que nada se encaixa no texto do Todorov, nada vai ser fantástico se a gente for levar em consideração a descrição dele. E crescendo em cima disso, a gente tem a Rosemary Jackson. A Rosemary Jackson, que escreveu esse livrinho em 81, chamado Fantasia, a Literatura da Subversão, em que ela defende que o estudo sobre a literatura fantástica seja pautado na ideia de gênero. Desculpa, ela defende que o estudo sobre a literatura fantástica pautado na ideia de gênero pode provocar mais limitações que definições, restringindo boa parte dos textos potencialmente insólitos, mas que não se encaixa à risca no gênero. Ou seja, voltando nessa ideia aqui que o Cesarani estava falando também. Então, ela vai dizer que se a gente ficar nessa questão de definição, de dar tiquezinho em características, né, numa lista de características, a gente vai deixar muitas coisas de fora. E por isso ela propõe a substituição de gênero literário por modo literário fantástico, definindo por meio da noção de fantasia, elemento unificador das manifestações insólitas, assim como for a hesitação para Todorov. Então, ao invés dos textos literários do fantástico se caracterizarem pela hesitação, ela ainda está lá, ela ainda é importante, mas o mais importante é essa fantasia,
é esse escape do real, né? Lembrando que fantasia, como gênero, não é sinônimo de fantástico, né? O fantástico é maior do que simplesmente a fantasia, mas é que ela está falando fantasia enquanto característica de um texto, né? Essa diferenciação com o real. Nesse sentido, o modo fantástico assume diferentes fantasias como variados temas, símbolos e procedimentos formais, constituindo-se por meio de dois grandes polos, que é o maravilhoso, que é o absolutamente não real, e o mimético, que é o que busca mimetizar, né, copiar a realidade, emular a realidade, que seria o realismo como nós conhecemos. Então, existiriam esses dois polos e a literatura fantástica ela orbitaria ali, ora mais para o maravilhoso, ora mais distante do real, ora mais próximo do real, mais mimético. Por último, eu gostaria de falar da Irene Bessier, que escreveu aqui em 74 esse livro que é a Poética da Incerteza. Né? Ela é uma das primeiras dissidentes do Todorov. Então, o Todorov publica em 70, ela publica em 74. E ela é lembrada porque ela sistematizou o conceito de modo fantástico sem dar para ele esse nome, né? E ela vai, dessa forma, incentivar, né, e inspirar tanto o Teserani quanto a própria Rosemary Jackson. Por que ela está aqui no final? Porque eu queria fechar com esses pontos do que ela traz, de como que ela sistematiza essa questão. Então, ela aproxima a noção de fantástico das definições mais contemporâneas e traz um pouco mais de solidez conceitual para essa nomenclatura de modo. Ela se fundamenta na noção de contraformas, ou seja, é uma noção quase hegeliana, né? De que você vai ter a tese, a antítese, essas coisas que se opõem. E ela define o fantástico como um modo narrativo, categoria de grande abrangência e generalidade, e reconhece sua compleição subversiva, que vai dar, inclusive, origem ao nome do livro da Rosemary Jackson, e sua dispersão por variados gêneros. Essa questão do subversivo é porque nós estamos acostumados com uma literatura realista. A gente recebe o tempo todo, né, o que ela vai chamar ali de conjuntura hegemônica, essa ideia de que a literatura boa é uma literatura realista. A gente vai ver que os melhores textos vão ser textos do real, que a gente aprende com os textos do real, e aí ela vai dizer, ainda assim, a gente continua escrevendo texto fantástico. Então ela entende que esse fantástico, ele necessariamente tem que estar ligado em sua análise com a subversão dessa expectativa de uma literatura realista. E, portanto, não só vai ser caracterizado por suas características formais, né, como no formalismo e no estruturalismo, mas também pelo seu aspecto social desse texto. E por isso é necessário abrir mais esse leque e falar de todos os textos que se recusam a se filiar especificamente tão somente ao real. Por últimas definições. Depois disso, eu vou liberar todos vocês para fazerem perguntas e conversarem comigo e com a Giovana. Então, algumas definições. Eu vou começar por aquelas que a gente já falou e chegar aqui no final, que seria mais próxima daquela que eu pessoalmente adoro. Então, aqui tem um pouco da ideia da etimologia do fantástico, né, que vem para a gente no português partindo do francês, e de lá está chegando do fantasticus latino, que vem do fantastikos, do grego, e designa etimologicamente essa ideia de fantasia no sentido daquilo que se opõe ao real. A palavra, porém, ela se desenvolve mais esse Amaral, que é o autor do trecho que eu estava querendo lá atrás. Sabia que estava aqui em algum lugar. Se desenvolveu com os estudos literários, se tornou um termo guarda-chuva para designar um gênero, modalidade ou categoria de textos literários. Então, não só designa aquilo que se opõe ao real, mas algo que tem características próprias dentro do estudo da literatura. A definição do que seria gênero fantástico, assim como a delimitação de suas características, é tema de todo o debate que começa lá com Todorov. Enfim, vamos explorar aqui algumas dessas definições. A primeira é o fantástico apenas como o não real. Né? Essa é uma definição que coloca os dois em polos opostos, são coisas opostas que não têm nenhuma relação uma com a outra. Essa é uma forma que não é comumente utilizada. Ela está aqui mais para idealizar uma maneira como comumente a gente imaginar, uma maneira como comumente a gente pensa o fantástico, como algo que se opõe ao real tão somente, né? Mas isso traz algumas dificuldades, apesar de ser uma maneira bem simples de pensar o fantástico, né? É bem fácil de explicar o fantástico como sendo aquilo que se opõe ao real. O primeiro problema é que isso é uma definição negativa.
parte da descrição daquilo que o fantástico não é. Então, você não fala sobre o fantástico, você diz, o fantástico é aquilo que não é real. E por isso serve para nós muito pouco. Um segundo problema é que ele não se preocupa em estabelecer as características próprias do fantástico, né? Que é aquilo que o Todorov está tentando fazer. Então, quando você diz isso, você está dizendo características do realismo e aquilo que não é o realismo, que não é do real, vai cair para o fantástico. Isso acaba tornando o fantástico subalterno aos gêneros do realismo, porque ele só pode ser definido em oposição ao outro, ele vai estar sempre submetido ao outro. E acaba sendo muito abrangente, não define especificamente o que entra aí e o que não entra dentro do fantástico. O segundo é a ideia do próprio Todorov, que é fantástico como sendo uma hesitação, né? E aqui eu já coloco que o fantástico ele vai se tornar, então, um espectro que vai de um ponto a outro, né? Do estranho e até o maravilhoso. As características vão ser, então, que o fantástico só existe quando há dúvida sobre a origem de um evento na narrativa, se é de origem natural ou não, o caso seja sobrenatural, pode ser do gênero maravilhoso. Ou seja, se aquilo que acontece na narrativa não pode ser explicado, é fantástico. Se aquilo que acontece na narrativa é de fato sobrenatural, a gente está falando então do gênero maravilhoso, ou de algo entre o fantástico e o maravilhoso. Caso algo não seja sobrenatural, a gente está falando do gênero estranho, que está ali do outro lado, e aí pode estar em algum lugar entre o estranho e o fantástico. Trata-se, portanto, de um espectro que vai de um ponto a outro e você pode se localizar aí dentro de várias maneiras diferentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos de textos para ficar mais claro para a gente o que é esse estranho e maravilhoso e um trechinho também de um texto para a gente poder ver o que seria essa hesitação. Um exemplo de texto estranho seriam algumas histórias do Sherlock Holmes, como O Cão de Baskerville ou A Vampira de Sussex, que são textos que o tempo todo dão indicações de que algo sobrenatural está acontecendo, até que no final, Sherlock Holmes, com sua genialidade, acaba por decifrar o que está acontecendo e sempre é algo de causas naturais. Aqui eu gosto de pensar sempre que é a narrativa estilo Scooby-Doo. Sabe, o tempo todo você está achando que tem um monstro, eles estão sentindo medo, perseguidos pelo monstro, e no final é só uma pessoa tentando ficar rica mesmo e se aproveitar de um velhinho. Então você tira a máscara e é alguém que você já conheceu, inclusive, é só um ser humano, não chega a ser um monstro. Do outro lado, a gente tem obras do maravilhoso, como o próprio Tolkien, né? Coloquei o exemplo do Hobbit, mas nós temos várias outras obras que não se preocupam de maneira alguma em trazer essa suspensão. Eles criam um universo que é o universo do maravilhoso, e dentro desse universo tudo é possível, dentro de algumas regras, obviamente, mas tudo, várias coisas que não são possíveis no nosso mundo são possíveis lá. As coisas existem, dragões existem e não são questionados pelos personagens. Então esse seria o campo do maravilhoso, em que as coisas sobrenaturais têm explicações sobrenaturais. No meio, a gente teria o fantástico, né? Dentro desse espectro, de várias formas, se aproximando a um lado ou outro. E o exemplo que eu trouxe hoje para vocês, por conta de uma passagem bem específica, que me faz lembrar dessa noite quente que nós estamos vivendo, foi o Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Aqui, um exemplo do fantástico como hesitação. Assim, refletia com seus botões a Alice, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar a colher e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Todo mundo sabe desse evento, coelho branco atrasado correndo. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que tinha sido visto, que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá. E ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele, ainda há tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. Então a gente vê aqui que o próprio texto indica para a gente que essas coisas que estão acontecendo são estranhas.
mas ao mesmo tempo ele não te dá uma solução para essa estranheza, ele te deixa em suspenso, né? A própria Alice fala assim, gente, eu nunca vi um coelho tirar um relógio de um bolso de colete. Ela acabou de ouvir um coelho falando, mas ela está preocupada com tirar o relógio, né? Ela levanta esse questionamento, o narrador levanta esse questionamento. Ele diz: não havia nada de tão extraordinário. Né? Alice nem achou tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo. Ou seja, existe o reconhecimento para o leitor de que isso foge à realidade. Porém, ainda assim está acontecendo. E a solução a gente vai ter só no final da narrativa. E aí eu não vou dar spoiler para quem nunca leu, que é um texto muito legal. Por fim, a gente tem aqui, então, o Fantástico como uma modalidade. Né? O Fantástico, como os autores já estavam falando. E nesse caso, o espectro ele não vai só do estranho para o maravilhoso em oposição ao realismo. Ele pega todo esse caminho. Ele vai do realismo até o maravilhoso. E aí, dentro, os lugares em que o estranho toca, os lugares em que você é tocado pelo sobrenatural são os pontos em que nós vamos dizer que existe uma literatura fantástica. E aí vai ser independente de ser algo que vai ter uma solução natural, uma solução científica, ou se vai ter uma solução, não vai ter nenhuma dessas e vai só se assumir mesmo o sobrenatural como sendo a verdade daquele universo. Se tem algo que parece fugir ou foge ao real, isso vai ser considerado uma literatura de modo ou de modalidade fantástica. Trata-se não de uma oposição com o real, mas um tensionamento desse. Voltando lá na BCE, que fala com a gente que toda vez que acontece o fantástico, a gente está apontando para algo da realidade e tentando tensionar essas relações. E é uma forma de escrita que pode ocorrer nos mais diversos gêneros. Não importa muito, o fantástico ele não fica delimitado a uma série de características. Textos de todas as características, de todas as inclinações, podem ter manifestações do fantástico, podem expressar essa modalidade fantástica de escrita. E assim como na visão do Todorov, a hesitação ainda é a principal característica, ou seja, para você ter um texto que é fortemente fantástico, ele apresenta essa hesitação. Mas não é porque ele vai ser mais estranho ou mais maravilhoso que ele vai deixar de ser fantástico, como diria o Todorov. Ele vai só ser mais definido como próximo da realidade ou completamente distante dela. Certo? Esse é o nosso final. E essa é a noção que eu costumo usar um pouco mais, essa de modalidade, que ainda dá grande valor à questão da hesitação, mas que não considera ela a única característica importante e uma característica necessária, imprescindível para a existência do fantástico. É isso, meus queridos. Podemos seguir como estão. Vitor. Vitor? Oi, Ah, sua oi, imagem travou. oi. Sua imagem. Tá tudo bem, calma. Sua imagem travou, achei que tinha caído de novo. Tá tudo sob controle. Minha É, imagem voltou. Voltou, voltou. Ok. É, O Pedro mandou uma pergunta aqui no chat, quando você estava falando sobre a fantasia vaga. Ele perguntou assim: Certo. podemos pensar nesta fantasia vaga enquanto uma história em que o fantástico seja dúbio, se realizando também na forma para além do conteúdo, como Frankenstein ser narrado como um relato de um personagem dentro da narrativa? Pedro, se você quiser ligar o seu áudio para fazer pergunta, sinta-se à vontade também, viu? Por favor, para explicar mais. Beleza. Só para tentar explicar essa pergunta que eu acho que na hora eu não consegui formular bem no texto, mas é porque eu estava pensando, quando você falou dessa narrativa vaga, é, em que o fantástico fica dúbio de aparecer, pensei se isso também não pode ser traduzido na forma como é narrado, né? Então, por exemplo, no Frankenstein a gente tem esse narrador que não é não é um narrador onisciente, né? É um narrador personagem e, portanto, poderíamos partir de uma ideia de desconfiar da narrativa dele, desconfiar da história e, portanto, desconfiar do elemento fantástico.
Mas, ao Uhum. mesmo tempo, quando mais para frente você foi falar das teorias do Todorov, em que a gente pensa no narrador enquanto alguém que está sempre falando a verdade, e o texto narrado, os elementos fantásticos do texto narrado, então, serem verdadeiros no âmbito da história, aí eu fiquei pensando, como fica então essa dicotomia de um narrador personagem é confiável se ele está dentro dessa lógica, ou não? A gente pode também apontá-lo enquanto um relato dúbio. Como é que a gente pode enxergar isso? Perfeito. Essa é inclusive, uma coisa que o Cesarani vai estar criticando, né? Exatamente essa questão de que se a gente pega à risca as características que o Todorov coloca para o Fantástico, se aquelas características elas vão ser necessárias para você ter um conto fantástico, e se não tiver aquilo, não vai ser uma história fantástica, a gente acaba jogando fora histórias como Frankenstein. Exatamente porque, né, a gente entende que toda narrativa em primeira pessoa, todo narrador que também é personagem, todas essas estruturas levam o leitor mesmo a duvidar da veracidade do que está sendo contado, e muitas vezes, inclusive, é um narrador que mente, né? Nas histórias fantásticas, a gente não pode deixar de pensar que o narrador pode estar mentindo sobre uma série de coisas, inclusive sobre o fantástico. A gente não, se a gente pensa, por exemplo, nos contos do Borges, muitas vezes isso acontece. Você não sabe se aquela pessoa está falando a verdade, até porque você sabe que em diversos momentos daquela narrativa ele está mentindo. Então, se a gente pega essas características do Todorov, como elas estão, se a gente entende que a literatura fantástica só vai existir se existirem aquelas características que ele está listando, a gente vai acabar jogando fora como fantástico esses textos, né? Então, eu prefiro muito mais uma abordagem como a abordagem do Cesarani, que vai dizer, olha, a gente precisa explodir isso aí, a gente precisa pensar fora dessas limitações tão certinhas que o Todorov colocou. Eu não sei se essa ideia de que do fantástico vago, né? Como eu acho que aqui se enquadra essa ideia do Frankenstein, por exemplo. Por mais que ele esteja escrevendo isso antes do Frankenstein, se a gente fosse usar isso como um parâmetro teórico metodológico, a gente colocaria o Frankenstein como essa história fantástica vaga. Eu não sei se seria uma boa ideia por conta dessa gradação que o Nodier está fazendo, né? Ele está dizendo, existe a falsa história fantástica, que é baixa, existe a vaga, que é uma intermediária, e existe a alta história fantástica, né? Que é a verdadeira história fantástica. Então ele faz um certo juízo de valor. Então eu acho que aí a gente tem um problema com essa ideia. E é por isso que eu acho bom a gente usar essa ideia de modo, né, ou de modalidade do fantástico. Que a gente consegue dizer, o Frankenstein ele é uma história fantástica, ele lida com coisas que vão dar origem ali na ficção científica, com conceitos da ciência hiperbolizados, né, como coloca também aqui o Nodier. Ele vai falar de questões de terror, então a criação de um monstro, todas essas situações que vão surgir a partir daí, esse debate sobre humanidade. E quando a gente começa a olhar que está debatendo sobre o que é ser humano, os limites da criação, o que a gente consegue fazer, até onde a ciência vai, isso reforça ainda mais o poder de um pensamento como o pensamento do modo fantástico, que se foca exatamente nesse tensionamento, né? Tensionamento não só da verdade e da mentira, mas esse tensionamento da sociedade. O que a sociedade é capaz de fazer, o que o ser humano é capaz de fazer. Então, eu concordo com você que o Todorov jogaria o Frankenstein fora do Fantástico e que isso é uma má ideia. Então, eu penso que isso é uma má ideia e que alternativas são mais interessantes. Não sei se deu para responder. Perfeitamente. Muito obrigado. É nóis. O Quem Rubens mais? perguntou em que medida as duas guerras mundiais do século XX influenciaram a literatura fantástica. Nossa, em todos os sentidos. Em absolutamente todos os sentidos. Primeiro, a gente vai ter o seguinte: antes da Primeira Guerra Mundial, pegar antes, no entre guerras e no depois depois da Segunda Guerra. Então, antes da Primeira Guerra, o entre guerras e depois da Segunda Guerra.
a gente tem, antes da Primeira Guerra, uma visão muito positiva do desenvolvimento tecnológico. Então, não todas, mas grande parte das representações relacionadas a esse desenvolvimento tecnológico, né, vão surgir de maneira positiva, vão surgir de uma maneira quase que acrítica, né, e a própria violência, ela vai aparecer nos textos de uma maneira bastante naturalizada e bastante, assim, normal mesmo. A violência dos cavaleiros, a violência da guerra, o tema da guerra, ele surge de maneira bastante naturalizada, a morte surge de maneira bastante naturalizada, e o desenvolvimento tecnológico aparece de uma forma bastante positiva, com exceções. Então, o Médico e o Monstro, por exemplo, A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, e o próprio Frankenstein, que a gente estava falando agora, eles já vão apontar para um certo problema dessa ciência, desse desenvolvimento tecnológico desenfreado, né, de até onde a gente vai. Mas percebam que esses textos, eles estão falando muito mais de modificações no corpo do homem, do que necessariamente do desenvolvimento de armas e de tecnologias nesse sentido. Então, existe uma visão bastante positiva. Ao final, depois que a gente passa da Primeira Guerra, não existe mais isso. A gente perde essa ingenuidade com relação ao desenvolvimento tecnológico em grande parte. Então a gente começa. E também tem uma outra questão que surge, que na minha opinião é bastante pertinente, que é a questão de que as pessoas começam a ter contato com quem voltou da guerra. Então a gente vai ter o que é chamado na época de shell shock, né? E que hoje a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. São pessoas que perdem completamente a noção da realidade, o contato com a realidade, e até por isso várias narrativas vão se utilizar dessa pessoa nesse estado alterado por conta desse trauma grande que elas vão ter, como narradores que vão te dizer de coisas que viram, de coisas que passaram. E aí essa é uma característica que surge principalmente nas histórias de terror dessa época. E voltando à pergunta do Pedro de antes, né? Esse narrador ele não é confiável, porque ele é dado como louco a priori, porque ele veio da guerra e ele não está legal. Mas ele vai te contar de algo que ele viu na terra estrangeira, de algo pelo qual ele passou, alguma violência absurda, extrema, algo grotesco que ele acaba passando, e a partir daí essa narrativa vai cair para o fantástico, mesmo esse fantástico, até mesmo do Todorov específico, né? Dessa dúvida, dessa questão do não resolvido. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso é no Entre Guerras, né? Mas a gente ainda está assim, não, beleza, passando por isso uma vez, daqui para frente é só utopia. Então, quando a gente pensa o futuro, muitas vezes, nesse Entre Guerras, até por conta da Liga das Nações, a gente vê um futuro de unidade, de união, de amizade, de uma evolução conjunta. Por mais que o presente seja um presente tenebroso, o futuro é positivo. Depois da Segunda Guerra, aí a gente começa um período bastante tenso, porque a gente começa a ver que assim, a gente vai destruir, não existe mais essa ingenuidade com a bondade do ser humano, capacidade de usar a tecnologia e a ciência para o bem, por exemplo, e o próprio fantástico, a própria fantasia, ela começa a ficar um pouco mais distópica. A gente vai ter o nascimento de uma fantasia sombria, pesada, né? Eu lembro muito não é um resultado direto, mas do Berserk, assim, a imagem que vem na minha cabeça dessa dark fantasy, sabe? Então a fantasia ela vai ficar sombria, o horror ele vai começar a sair do monstro e ter vilões extremamente humanos, porque a gente vai pensar o que pode ser mais horrível do que o que o ser humano fez com ele mesmo nesses últimos anos. E a ficção científica vai para a distopia, vai para o mundo destruído, vai para a tecnologia tomando conta da gente. Então, o período pós-Segunda Guerra ele é muito mais pessimista, né? Ele perde, inclusive, na ficção científica. Esse é um período em que as histórias de exploração espacial, né, as óperas espaciais, elas ficam sendo demodê. Elas saem de moda. A exploração espacial ela sai de moda no pós-Segunda Guerra. Vai ter uma reabilitação ali na televisão com Jornada nas Estrelas, né, com Star Trek e tal, mas na literatura se torna algo extremamente demodé. A gente começa a ver até a exploração espacial de uma maneira um pouco mais crítica. Que esse expansionismo, né, que vai lembrar na mente das pessoas o expansionismo alemão.
Então não dá para você contar histórias de vitórias, de expansão e tal, de chegar no planeta e conquistar o planeta, porque esse negócio de conquista foi ressignificado pela Segunda Guerra. Obviamente que esse é um período muito produtivo em termos de literatura, tem exemplos de tudo que eu disse e tem exceções a tudo que eu disse. Mas, de modo geral, a gente pode pensar no que os conflitos impactam nessas narrativas um pouco dessa maneira. Eu acredito que essa seria a linha de reflexão que eu faria pensando a produção literária do Fantástico no século XX, início do século XX ali, com o impacto das guerras. Ah, bacana, obrigado. Até só complementando a minha pergunta, que ela é meio que continuação do que você acabou de responder. A gente pode considerar essas obras de super-heróis da Marvel, da DC Comics, que usam seres mitológicos e talvez até como resultado da guerra um pouco, como parte desse fantástico? E se sim, qual que é a sua opinião, considerando essa corrente de enlatados de super-heróis, sobre o reflexo dessas obras no gênero fantástico? Maravilha. Muito bem. Então, vamos lá. As histórias de super-heróis nos quadrinhos história assim, gigante em si só, né? Mas os super-heróis nos quadrinhos, eles têm uma relação direta com a questão dos conflitos, né? Tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. Sim. Tanto quanto o material de propaganda que era enviado pelos soldados, né? Quanto como uma forma, inclusive, de incentivar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, vários quadrinhos do Capitão América, antes da entrada dos Estados Unidos, advogavam por essa entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, é um material de propaganda e acaba se tornando também depois um espaço para a narrativa do heroísmo sobre o inimigo alemão. E vão ser resignificados, né, durante o contexto da Guerra Fria e tudo mais. O que a gente vai ter, pensando, fazendo essa relação também, é como um pouco do paradoxo do super-herói, né? Que é essa figura que luta contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, mas que é em si um exemplo assim do uso da força para impor a própria vontade. Né? Um super-herói que é uma figura bastante fascicizante, assim, bastante fascistoide, e tudo mais, em vários outros lugares. Minha conexão está instável. Eu vou esperar minha conexão voltar a ficar. Voltou, muito bem. Então, a gente vai ter essa questão dúbia do super-herói, como o inimigo do nazifascismo, mas também uma manifestação desse colonialismo, desse imperialismo protofascista, digamos assim, ou de características fascistas. O que eu acho, e agora respondendo outra pergunta objetiva, é parte do gênero fantástico? É parte do gênero fantástico. Né? Tem um diálogo ali com a ficção científica, tem um diálogo ali com a fantasia, muitas vezes. Ele faz uma apropriação dos mesmos elementos e reorganiza. Então, você trouxe essa questão dos mitos, né? É um elemento de fundação do fantástico, vai se tornar um elemento de fundação das histórias em quadrinhos também. Então, a própria ideia do super-homem, ele é meio que um Hércules 2.0, né? Em muitos aspectos. Então, é essa reconstrução também desse mito. Os contos de fadas, talvez um pouco menos, talvez pelo aspecto moralizante das histórias, tem alguns quadrinhos. A questão deles serem enlatados de propaganda norte-americana no atual momento que nós vivemos é a realidade do que nós vivemos. Né? Não é porque uma coisa é boa ou ruim, ou porque uma coisa é cerebral ou enlatada e rasa, porque uma coisa é vinda de um movimento capitalista e mercantilista, né, pelas vozes do mercado, como acontece com os filmes e com os quadrinhos norte-americanos hoje em dia, ou porque é uma coisa assim, B underground, que vai ser ou não fantástico. Tem a ver com essa organização desses elementos. Entendi. Show de bola. Obrigado. Então, tem coisas muito legais, tem coisas que não são tão legais. Braga levantou a mão. Isso. Antes dele fazer a Sim, pergunta, desculpa, Felipe, eu só queria lembrar, para quem tranquilo. não mandou o nome e o e-mail ainda para a gente mandar o certificado, mandem no chat, por favor. Beleza. Felipe, pode fazer a sua pergunta. Tá. A primeira é uma dúvida sobre esse lugar em relação ao modo, né, do Fantástico.
Onde que ele, com outras teorias ou com outras possibilidades, ele pode se cruzar com outras coisas. Eu vou dar um exemplo que eu não consegui encontrar um exemplo prático, até porque eu não conheço a fundo essa parte de teoria dos gêneros. Mas vamos dizer que a gente considerasse que o horror, ou que algum teórico falasse que Uhum. o horror é um modo. Até onde que isso se cruza, e aí a gente tem, tipo, coisas que se cruzam e, dependendo de uma visão, o fantástico vira um gênero e o horror vira um modo, um outro gênero é considerado um modo, e aí você tem, tipo, quase que uma teia ali de classificações. E a minha pergunta é sobre o quanto que nos dias atuais e em todas as épocas, essa fronteira, vamos dizer, entre o fantástico e o real é o que causa no espectador, no leitor, um choque, porque quando você vê algo que deveria, em tese, ser fantástico, ele está muito próximo do real e isso assusta. Aí eu vou pegar, por exemplo, Black Mirror. Vamos dizer que aquilo ali é totalmente fantástico, mas as pessoas começam a enxergar um real naquilo. E aquilo é o que assusta, que é a proximidade com o real, né? Então, como que na literatura o fantástico se aproximar do real cria esse efeito? Uhum. Perfeito. Começando pela primeira, que é uma pergunta mais teórica. E aí, se no meio do caminho eu me esquecer da segunda, você me lembra da segunda. Combinado? Sim, Então, beleza. Essa é uma discussão bastante complicada, bastante polêmica, inclusive, né? Sobre a questão de gênero e modo. O próprio Todorov, no início do livro dele, diz que na época dele já tinha muita gente falando que os gêneros deveriam ser abandonados enquanto área de estudo, né? Então, essa questão de você criar características e modelos que vão caracterizar, né, que vão enquadrar um texto num determinado gênero, e aqui eu estou falando de gêneros literários, não de gêneros textuais, né? O gênero textual, que vai vir lá com Bakhtin e tal, essa é uma outra área de pensamento, é uma outra questão, de outra estrutura. Mas os gêneros literários, eles eram vistos já na época do Todorov, e hoje em dia, cada vez mais, eu acredito, como limitações, né? E acaba gerando algumas anomalias dessas interseções de coisas, porque toda vez que você cria um conjunto de regras, a primeira coisa que os escritores vão fazer é olhar, essas são as regras, beleza, então eu vou quebrar as regras. E aí você não tem nome para o que eu acabei de fazer. Isso serve tanto para a questão mercadológica de venda de produto, né? Tipo assim, uma inovação, quanto também como um impulso artístico estético. Então a gente tem essa discussão sobre a validade, para que serve um gênero, se não para simplesmente encaixotar todos os textos, falar isso aqui é tudo igual. Né? O próprio Todorov ele vai falar no texto dele que cada novo texto cria um novo gênero, porque cada novo texto literário que vai pegar uma fórmula e vai desviar em algum ponto, vai estar criando algo de novo, como se fosse um gênero novo em que só aquele texto se enquadra. Mas isso é tão inútil para nosso estudo, né? Se eu falar que cada autor, cada texto cria um gênero, é uma categoria que ela é inútil. Da mesma forma que os autores, depois do Todorov, vão dizer, é meio inútil criar categorias como um todo, porque isso serve, quando serve para algo, só para a gente categorizar. Não nos diz muito sobre o texto em si. Não nos diz muito sobre o que fazer com esse texto. Só permite que a gente coloque nas caixinhas. Então, na verdade, se você usa essa ideia de um modo e não de gênero, você tende a abandonar essa ideia de caixinhas mesmo, sabe? E tá tudo bem. Eu sinto que tá tudo bem, assim. Se alguém falar, eu estudo história de terror, pessoalmente, né? E eu considero terror, da forma como eu encaro terror, como eu trabalho no meu texto, terror é um gênero. Tem uma série de características, você tem que preencher aquilo ali para poder ser uma história de terror. E ele tem um modo, que é um modo de criação de atmosfera, que são coisas que relacionadas ao fantástico, né? É um gênero dentro do modo fantástico. Se alguém virar para mim e falar que o terror é um modo de escrever, que busca um determinado objetivo, que tem determinada relação com sua produção e tudo mais, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão de escolha do que necessariamente de um embate entre as duas coisas. A gente pode
escolher tratar de uma forma ou de outra. Cada uma vai servir a um propósito, né? Eu acredito que o gênero ele serve muito mais como taxonomia, só para colocar as coisas juntas ou separadas, mas não fala muito sobre isso. E essa ideia de modalidade ou modo permite que a gente fale mais. E aí a gente faz uma escolha, uma decisão por um lado ou pelo outro, com vantagens e desvantagens para os dois lados. Agora, exemplo de Black Mirror, muito bom. Da gente pegar e se aproximar do real para ter um determinado efeito, né? Isso é uma coisa que o Lovecraft vai falar bastante, né? Da importância da gente se aproximar do real. Ele chama de realismo, mas ele quer dizer verossimilhança, né? A gente se tornar mais verossímil para alcançar a atmosfera de espanto, de pavor e de medo. Porque a gente só consegue botar medo se a gente consegue criar essa conexão com a outra pessoa e com aquilo que ela vê como sendo real. É por isso que na década de 30, o filme do Drácula, ele era um filme que era de terror e hoje em dia ninguém tem medo do filme do Drácula, do Bela Lugosi, né? Aquilo não é assustador, porque os nossos parâmetros mudaram. Da mesma forma, eu acho que, então, para criar essa atmosfera, é sempre importante a gente estar se aproximando de alguma forma desse real. E isso cria esse efeito, né, sobre o leitor. Nesse caso, se a gente for estudar essa questão, pensando num direcionamento teórico aqui, valeria a pena a gente pensar na recepção do leitor, né? Que é a reader reception. Eu não sei se a tradução para o português é recepção do leitor, ou teoria de recepção, algo assim, que é o que vai trabalhar com os elementos que são utilizados para criar determinado efeito e como que esse efeito se desenvolve dentro da mente do leitor. Minha conexão está instável novamente. Esperar voltar. Isso. Então, é mais nessa área que a gente vai conseguir organizar essa reflexão, né? Sobre os efeitos que se aproximar do real, que efeitos que isso pode gerar. E geralmente, que cacofonia, né? Mas geralmente, essa aproximação com o real ela é usada com a intenção do horror mesmo, né? É raro se aproximar do real para criar um efeito de maravilhamento com o mundo, por exemplo. Geralmente, o que você está fazendo? Né? Quando a gente tem, na década de 80, os horrores slasher, né? Tipo Sexta-feira 13, não é à toa que sempre morre quem transa, porque isso traz, né, um medo, aproxima um medo, né? Assim, a juventude naquela época estava sendo muito reprimida, a epidemia da AIDS e tudo mais, todo mundo falava assim, se você transar de casar, você vai morrer. Então, por isso, todo mundo que transa morre. Então, você traz essa questão dessa violência para perto. A violência urbana estava crescendo muito nessa época também, da pessoa, de uma maneira alegórica, de uma maneira metafórica, muitas vezes, mas você traz. No caso de Black Mirror, eu acho que vem muito daquela ideia de novo da hiperbolização do real, né? Você pega um objeto de tecnologia, você expande aquela tecnologia e fala assim, no futuro, sei lá, a rede social vai ser a forma como a gente vai medir um ao outro, essas avaliações por estrelas nas coisas é como a gente vai conseguir emprego, vai conseguir nossas relações, vai ter acesso ou não aos lugares, que é uma coisa muito parecida já com o que a gente está vivendo. E aí você hiperboliza, só joga, Vitor, aumenta um nívelzinho e você chega nesse outro efeito, aproximando das pessoas. Oi, é porque essa última parte que você falou picotou. tá. Vou encerrar meu monólogo então, dizendo só que é essa hiperbolização do real. Você pega um item da tecnologia, coloca ela alguns aninhos no futuro e vê como é que ela vai ficar, você aumenta o efeito desse real e a partir desse contato com seu, no caso com a sua audiência, né? Você cria esse efeito que geralmente é utilizado para o terror mesmo, como é o caso de Black Mirror, né? Para o medo e para passar uma mensagem. Eu empolgo. Tá tudo certo. Tem mais perguntas, gente? A múmia ainda dá Acho que medo, na não. real, concordo.
Estética da recepção, se não me engano, disse o Pedro. Muito obrigado. Bobinho, mas a Múmia me assustou de verdade. O que eu mais gosto é o Monstro da Lagoa Negra, dos filmes da Universal. É isso então, meus queridos. Agradeço. Agradecemos. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Aproveite também e veja na nossa descrição o link do nosso Instagram e do nosso formulário de inscrição para você ser informado de próximos eventos do ELF. Se você tiver interesse nas outras palestras do seminário, tem também aqui um link para a playlist com todas as 4 palestras que foram ministradas. Um grande abraço e boas leituras!